Bom, daqui a pouquinho, nós vamos tratar do quadro Saúde aqui no Paraná no Ar. Nós estamos esperando você participar também para fazer a sua pergunta aqui, ó. Tem aqui, dá para a gente mostrar? O telefone aqui para você participar da gente? Aqui, ó, 991276130, 991276130. Nós vamos falar de enxaqueca. Aliás, vamos falar agora. Está na hora do quadro Saúde. Falei... Desculpa. É um problema... Não é esse problema, é outro problema mais sério até, que atinge milhões de brasileiros e pode incapacitar, inclusive, para o trabalho. É a tal da enxaqueca, gente. Mas esse monstro pode ser derrotado, ou pelo menos controlado. Nós preparamos uma reportagem para você para entender um pouco melhor. O Douglas Belan e o Eric Brito é que contam essa história aqui para a gente. Confere aí. Fazer as tarefas de casa ou trabalhar no computador, atividades simples, mas que para Natália só são possíveis quando uma velha companheira, que está junto com ela desde os 7 anos de idade, desaparece. A enxaqueca. Em um episódio de crise, eu realmente não consigo fazer nada. Eu fico inutilizável. Um problema genético enfrentado por boa parte da família. A enxaqueca fez a Natália definir quase todos os hábitos, desde criança. Tudo para tentar evitar as fortes dores de cabeça. Provas no colégio eu já deixei de fazer, tive que fazer em sala separada por estar em um episódio de dor e não poder faltar prova. Dormir na casa das amigas, festas, essas coisas de adolescência. Eu deixei de fazer muita coisa por conta da dor. Se você se identificou com a Natália, também tem fortes dores de cabeça que vêm acompanhadas de náusea, tontura, aquela sensibilidade à luz, ao barulho e até ao cheiro. Saiba que você não está sozinho mesmo. Estima-se que 15% da população mundial e 31 milhões de brasileiros sofram com enxaqueca. E quando será que você deve procurar um médico especialista? Existe uma regrinha para isso, é a chamada 3 é demais. Se a pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, precisa procurar auxílio médico para tratar. E em caso de enxaqueca crônica, só um remedinho está longe de ser a solução. O tratamento é com uma equipe multidisciplinar que tem desde fisioterapeuta até nutricionista. A enxaqueca é uma doença que ela se manifesta devido a vários fatores gatilho, ou fatores desencadeantes. Um dos principais são alimentares, desde a ausência do alimento, que é o jejum prolongado, até alguns alimentos específicos, como chocolate, bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, alguns tipos de queijo. Então a pessoa vai percebendo na sua rotina qual o fator que desencadeia a sua crise. E os hábitos podem reduzir a frequência e a intensidade das dores de cabeça. Controle do estresse, do sono, exercício físico e orientações alimentares sempre fazem parte do cuidado do paciente que sofre com essa doença. A Alessandra sofre de enxaqueca desde a adolescência. Foram anos tentando um diagnóstico sem sucesso, até chegar ao cúmulo de ter dores de cabeça todos os dias. Há 6 meses, ela faz um tratamento com especialistas de diferentes áreas. Mesmo sabendo que a doença não tem cura, aprendeu a conviver com a enxaqueca. E o importante é, assim, é não desistir, né? É não pensar que não tem mais o que fazer, né? Tem o que fazer. Vamos continuar tratando desse assunto aqui no nosso estúdio. Estamos recebendo o médico neurologista Pedro Kovacs. Pedro Kovacs, isso mesmo. Kovacs, acertei isso. Agora. Bom dia, Ricardo. Tudo bom bem, dia, senhor? telespectadores. Tudo ótimo comigo. Espero que fique ótimo também para quem tem enxaqueca. Vai ficar tranquilo. Aqui a gente vai esclarecer tudo, porque eu estava perguntando para o senhor fora do ar isso, né? Eu vejo aqui nas colegas, jornalistas da redação, isso toda colega aqui já teve essa tal da enxaqueca. A gente até percebe quando não está bem. A Paula sofre muito com isso, que é a minha diretora que fica aqui trabalhando comigo. Aí eu pergunto para o senhor, isso é uma doença de mulheres? Olha, 3 mulheres para cada homem, né? E ainda a mulher tem mais um ponto que são as flutuações hormonais. Quando cai o estrogênio no período menstrual, isso é um gatilho. O Dr. Paulo Faro, também do Instituto de Neurologia de Curitiba, estava falando sobre os gatilhos de enxaqueca. Um dos gatilhos na mulher é o período menstrual. Inclusive, tem mulheres que só têm enxaqueca no período menstrual. É chamada enxaqueca menstrual. Exatamente. Aliás, durante todo o programa, doutor, nós fizemos um convite para as pessoas mandarem pergunta para o senhor. Sim. Então, a gente vai mostrar aqui no telão e, se possível, o senhor já responde para a gente. Vamos começar com a Lu Rocha. Bom dia. O
Sou a Lourdes de PG Ponta Grossa. Tenho uma dor de cabeça todos os dias. Muito difícil o dia que não me dói. E tomo remédio e não adianta. Acho que até eu já sei o diagnóstico aí. Veja, Ricardo, olha só o que acontece. Nós não costumamos fazer um diagnóstico específico, assim, sem contato com o paciente, sem o atendimento. Mas hoje em dia nós temos um problema muito sério que é a cronificação da enxaqueca. Então, quando a enxaqueca, principalmente nos pacientes que não fazem um tratamento preventivo, a enxaqueca pode cronificar e, muito frequentemente, ela se associa com o uso excessivo de analgésicos. Então, aquele paciente que toma muito analgésico, toma analgésico todos os dias, isso acaba cronificando a enxaqueca, porque aí a pessoa não tem só a dor da enxaqueca, ela tem também uma dor de rebote. O organismo sente a falta do analgésico e cria uma dor. Dor de rebote? É, dor de rebote, É como se a pessoa criasse uma dependência do analgésico. Entendi. Então, a dor vem porque ela não tomou o analgésico naquele dia. Só que tomar o analgésico é pôr mais lenha na fogueira. Claro. E aí nós criamos um problema sério, que é como tratar esse paciente. Porque se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, doutor. Claro. Bom dia, sou a Suzane de Marechal Cândido Rondon. Tenho uma dor muito forte só de um lado da cabeça, doutor. E ela questiona, será que é enxaqueca? Olha, Suzane, pode ser enxaqueca. A enxaqueca, geralmente, ela alterna os lados. Existem dores de cabeça unilaterais, que são fixas. A enxaqueca pode ser assim, mas tem outras dores de cabeça que não são enxaqueca e que também podem ser de um único lado, como, por exemplo, a dor de cabeça em salvas, como a hemicrânia paroxística. Aí, claro que uma consulta com um especialista talvez possa dar resposta para o teu problema. Aí deixa eu até meter o bedelho aqui, porque eu tinha um problema grave em casa. Minha esposa, ela sempre reclamou de enxaqueca. E justamente naquele período menstrual. Sim. E aí ela passou por vários médicos, e aí um deles acabou diagnosticando um problema que aparentemente surpreendeu todo mundo. Desvio de septo, doutor. Sabe aquela coisa assim de... A dor de cabeça era provocada pelo hábito de encher as maçãs aqui, fez uma correçãozinha, resolveu esse problema. Que achava, desconfiava que fosse, e já tinha se tratado por enxaqueca. Bom, Ricardo, é possível que, se ela tenha sido submetida a um procedimento, o procedimento anestésico tenha desligado a dor de cabeça dela, e não o desvio de septo. Porque o desvio de septo, ele pode fazer uma dor de cabeça que é rinogênica, e nós conhecemos essa dor de cabeça, ela geralmente vem de um lado da face, do lado onde existe o contato do esporão, do corneto, com a mucosa do septo. Agora, isso é algo que pode ocorrer e só o caso isolado dela não justifica e não justificaria que fosse menstrual. Então, é provável que o procedimento cirúrgico, a anestesia, tenha desligado uma chavinha. Eu queria voltar naquele assunto que o senhor falou, foi o rebote, a dor de rebote. Sim, sim. Sabe o que eu vejo principalmente com as colegas aqui? Gente, alguém tem um remedinho que eu tô com dor de cabeça, um analgésico, pelo amor de Deus. É normal, doutor. Aí uma abre lá, tá aqui o analgésico, tá aqui. E aí? Veja, está ótimo. É isso? É isso. Se a dor de cabeça não for perigosa, veja, tudo é uma questão de bom senso. Vocês viram o Dr. Paulo Faro dizer que 3 é demais. Quando a frequência da dor de cabeça chega a 4 episódios, não é? Ou já está em 3 episódios regularmente todo mês, é hora de procurar um médico para se fazer um tratamento preventivo. Tá. Porque a automedicação, não existe inconveniente nisso. Eu sempre costumo dizer que se todos os pacientes que tivessem enxaqueca procurassem um médico, não haveria médico para todos. Então, é claro que essa automedicação, tomando o remédio da amiga ou da comadre, isso pode até um ponto. Então, tudo é uma questão de bom senso. Se a dor de cabeça começa a vir com uma frequência de 3 episódios por mês regularmente, é hora de procurar um médico porque ela vai progredir. E nós não queremos deixá-la progredir para que isso não se torne uma dor de cabeça crônica. Agora, sabe, Ricardo, que felizmente tem medicamentos novos agora sendo lançados no mercado que são mais uma esperança. Eles não são a solução definitiva, mas eles são mais uma esperança para quem tem enxaqueca. Tá. São agora os anticorpos monoclonais que vão ser preventivos para dor de cabeça e que são mais uma arma no mercado. São medicamentos fantásticos, inclusive funcionam nessa dor de cabeça de rebote. Entendi. São remédios muito, muito interessantes. Mais uma pergunta aqui para o senhor no telão que a gente vai colocar agora. Ah lá. Juceli, bom dia, sou a Juceli do Cajuru, tenho enxaqueca crônica e já fui ao médico, mas não
para. Como eu faço para diminuir? Jusceli, você já tem um diagnóstico que é de enxaqueca crônica, isso é muito bom. São poucos os medicamentos que têm eficiência comprovada na enxaqueca crônica. Não significa que são os únicos que funcionam, mas que isso foi comprovado. Então, você já deve ter tratado com alguns deles. Entre eles, nós temos, além por exemplo, do topiramato, nós temos o Botox, que funciona não para resolver o problema, mas aliviar o problema. Em alguns pacientes, de fato, resolve. E agora nós temos os anticorpos monoclonais, que está chegando no mercado. Agora o Pazurta só está esperando uma liberação de preço pela Anvisa. E o Pazurta realmente ele pode ajudar bastante. Claro que existem algumas limitações no uso, mas é um remédio que está sendo mais uma esperança. Doutor, só porque eu falei que era um caso tipicamente, o senhor falou também, tipicamente feminino, chegou a primeira pergunta de um homem aqui para o senhor. Ó. Bom dia, sou o Ronaldo, de Tamandaré. Sinto dor no meio da testa todo dia, tontura. Já fiz raio-x e acusou uma mancha no cérebro. Tomo remédio e não adianta. E aí, doutor? Ronaldo, desculpe, essa história está um pouquinho confusa, porque, bom, raio-x não mostra mancha no cérebro. A ressonância pode mostrar, a tomografia pode mostrar, o raio-x mostra o crânio, mostra os ossos do crânio. A mancha no cérebro nós não podemos saber se tem algo a ver com a tua dor de cabeça ou não. As dores da fronte, na testa, geralmente, uma das causas mais comuns são sinusites agudas. Mas se você tem isso cronicamente, é pouco provável que seja isso que esteja acontecendo. Então, de fato, tem que haver uma consulta, talvez pergunte ao seu médico, ele vai poder te dizer, explicar o que está acontecendo. Doutor, okay? A Eva trouxe a pergunta aqui, eu acho que essa aqui vai atender muito a demanda de quem está nos assistindo e passa por esse problema. A Eva do Caiuá. Às vezes eu acordo e de repente vem aquela dor de cabeça e é frontal. Essa é a típica, né? Sim. Veja, também essas dores ao despertar, nós temos que ver se a Eva não tem, por exemplo, um transtorno de sono, se ela não tem ronco, se ela não oxigena pouco à noite, ou se ela não tem uma hipertensão matinal. Por quê? Existem causas de dor de cabeça ao despertar, várias causas. Inclusive, sabe o que é interessante? Tem uma dor de cabeça da tartaruga, que a pessoa tem que cobrir a cabeça, não é? Para não ter a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça ao despertar é um capítulo à parte. É o estímulo, o senhor fala, né? A pessoa não quer ver nada, não quer ouvir nada, ela se fecha ali no travesseiro. Isso. É mesmo? Puxa. E agora que o senhor está falando, são vários, então, várias razões para dor de cabeça. Sim. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua característica. Por isso, sempre procurar um médico e procurar, por que não, 2 médicos para ter opiniões diferentes, para saber exatamente qual tratamento seguir. Acho que essa é a recomendação. Veja, os casos mais simples podem ser tratados por um clínico. Inclusive, eu diria que um caso mais simples não precisa nem ser um neurologista. Mas quando começa a haver dificuldade no manejo ou um aumento da complexidade, aí então sim é hora de procurar um neurologista e muitas vezes até mesmo um cefaliatra, um especialista em dores de cabeça que vai poder distinguir, separar o joio do trigo ou fazer um diagnóstico de algum caso um pouco diferente. Agora, você falou algo correto. Às vezes, escutar 2 opiniões é interessante, mas que sejam opiniões de especialistas. Sim. Porque existe muito palpite, não é? Muito palpite. O Dr. Google aí? Não, o Dr. Google, o vizinho, a vizinha disse, eu vi um caso igual, eu tinha exatamente isso. Nada a ver. Só uma curiosidade, o senhor é especialista, neuro. Sim. Quando é que uma dor de cabeça chega a esse ponto de procurar um especialista que nem o senhor? Bom, o Dr. Paulo comentou, 3 episódios por mês ou mais. Quando a dor de cabeça é diferente, quando ela muda as características, quando a dor de cabeça sempre foi de uma maneira e daí ela muda as características dela, quando tem algum sintoma neurológico associado, uma perda de força, uma perda de fala, uma perda de visão, quando existe, por exemplo, algum sintoma sistêmico, fraqueza ou febre associados, existe então uma série de fatores que pode indicar que a pessoa procure um médico. Entendi. Mais perguntas para o senhor aqui. Vamos ver aqui. Claro, Ricardo. Então vamos lá. Rosângela, estou na menopausa e aumentou as minhas crises. O que eu posso fazer para amenizar? Muito bem, é difícil de ver crises que piorem na menopausa, mas eu vou dizer o seguinte, Rosângela, você procure um médico porque você vai precisar de um tratamento preventivo. Também nós temos que saber que tem algumas dores de cabeça que só acontecem
depois de certa idade. Por exemplo, existe arterite temporal, acontece em idosos, geralmente acima dos 60 anos, ou 65 anos, por aí, a pessoa pode ter essa doença chamada arterite temporal, dá muita dor de cabeça. Na menopausa, nós vemos em alguns pacientes essa piora que você falou, mas não é o habitual. Tá. Mais uma. Ana Flávia. Sofro com enxaqueca há muitos anos e dói no fundo dos olhos. Ana Flávia de Curitiba. É isso mesmo, Ana Flávia. A enxaqueca, ela pode doer no fundo dos olhos, ela pode doer na têmpora, do lado da cabeça, ela pode doer na fronte. E muitos pacientes também têm irradiação para as partes posteriores, aqui para a nuca. Inclusive o pescoço, né, dói também porque fica sensibilizado, não é? A enxaqueca realmente castiga muito. Essa dor no fundo do olho, inclusive eu já tive enxaqueca, eu já tive essa dor, é terrível, é muito intensa. E como é que o senhor tratou, doutor? Sim. Bom, o meu tratamento, eu respondo bem, felizmente é o meu antihipertensivo, então fico bom. Perfeito. Agora eu vou dizer que se vier essa dor de cabeça, quanto antes, mais cedo o paciente tratar, melhor. Então ele não deve esperar a dor ficar forte para tomar o remédio, cuidando sempre para não cair no uso excessivo de medicação. Beleza. Então, assim, um limite do uso de medicação, eu diria que se a pessoa está tratando, tomando analgésicos 8 dias por mês, isso já é um limite, já tem que acender uma luz vermelha. Ela pode tomar os analgésicos, talvez até 6 dias por mês para tratamento agudo, mas quando chegar em 8, acenda uma luz vermelha porque o uso excessivo está a caminho. Beleza, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Exploramos Ricardo. bastante, senhor. A Paula está feliz da vida, porque ela tem crises de dor de cabeça, uma barbaridade. O senhor já matou a dúvida dela também. Opa, Paula, Tá é isso aí, Paula. Tá bom, doutor? Até mais, então. Valeu, até doutor. logo, valeu. Obrigado, até mais. valeu. Obrigado, até a próxima. Gente, esperamos ter aí também ajudado você a, pelo menos, a despertar uma curiosidade ou até fazer com que você procure um médico específico para resolver esse teu probleminha. Porque, ó, veio assim de pergunta e, na medida do possível, a gente tentou colocar aquelas perguntas que mais envolviam as dúvidas gerais no ar, tá bom? Não deu para colocar todas, mas aquelas que contemplavam, assim, a dúvida da maioria, nós colocamos no ar, tá bom?